A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez na casa do Senhor, na presença do Senhor, você aí na sua casa. Esse dia seja um dia muito especial, de darmos atenção àquilo que o Senhor vai falar conosco, aquilo que Ele já iniciou, falando no momento do louvor, no momento das ministrações, de cada canção que nós entoamos aqui, engrandecendo o nome do Senhor. E nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Amém? Eu queria pedir que vocês colocassem de pé no seu lugar, nesse momento. Nós vamos fazer uma oração, realmente dedicando esse tempo para que o Senhor tenha liberdade para fazer o que Ele quer e agir e falar sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos neste momento e comece a falar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na Tua casa e quem está em casa, Senhor, está na Tua presença também, Senhor amado. Pai, nós oramos para que o Senhor realmente esteja no controle de tudo em nossas vidas. Nesse momento, Senhor amado, o inimigo, com toda a sua astúcia, envia, Senhor amado, aves de rapina, Senhor amado, para roubar a atenção dos teus filhos, daquilo que o Senhor está falando, daquilo que o Senhor está querendo fazer e agir sobre cada um de nós. Então, na autoridade do teu nome, Senhor amado, nós queremos neste momento já repreender, Senhor amado, pelo poder do teu nome, toda ave de rapina. Repreendemos toda distração. Repreendemos, Senhor amado, qualquer tipo de circunstância que o inimigo queira colocar à nossa frente para nos tirar a atenção daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor amado. Nós estamos falando de liberdade, Pai, e que realmente nós tenhamos liberdade na Tua presença para ouvir a Tua voz e que o inimigo não tenha oportunidade, Senhor amado, para tirar a nossa atenção, para roubar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, toda a intenção maligna, satânica, sobre as nossas vidas, ó Pai, nós lançamos fora pelo poder do Teu nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Esteja no controle, Senhor amado, sobre as nossas vidas neste lugar. Alcançando, Senhor amado, não somente nós que estamos aqui, mas cada um que está em seus lares, Senhor amado, cada um que está em diversos lugares neste momento ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor esteja impactando, que o Senhor esteja alcançando, que o Senhor tenha liberdade neste lugar. Nós lançamos fora, Pai, toda ação contrária. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas em nossas vidas. Esteja no controle, Senhor amado, de todo o aparelho eletrônico, todo o aparelho elétrico, Senhor amado. Que o Senhor esteja no controle de toda a rede de internet, que nada venha ter problema, Senhor amado. Que tudo seja sustentado pelas Tuas mãos, para que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. Aleluia. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Pode se assentar no seu lugar. Desde já quero pedir que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Fiquei sabendo que semana passada eu esqueci de falar alguns versículos. Prometo que hoje eu vou tentar ser mais atento, para não esquecer e falar a referência completa, ok? 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Amém? Esse é um texto que é muito conhecido de nós. É a abertura e a introdução que nós estamos dando neste momento a respeito do tema que nós estamos falando. A liberdade que escraviza. Relembrando um pouquinho daquilo que foi ministrado, daquilo que eu ministrei a semana passada, e eu estava falando a respeito de uma coisa que nos dias de hoje escraviza muitas pessoas, que é o celular. E essa semana eu assisti na Netflix um
um documentário que chama-se O Dilema das Redes. Confesso que se eu tivesse assistido antes, poderia até ter falado mais algumas coisas na ministração. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu assisti depois e eu quero não só animar você a assistir, mas implorar para que você assista. Se você não tem Netflix, que você arruma e encontra a pessoa e você deve achar na internet isso, de alguma maneira, você assista. Porque ali eles mostram pessoas que trabalharam em várias empresas, como o Google, como o Facebook, Instagram, e todas essas empresas que estão ligadas à internet e às redes sociais. E ali você começa a ver muitas coisas da qual está se tomando uma proporção incontrolável. Eu não quero me deter sobre isso, mas a pessoa que trabalha lá, ela deu uma entrevista e ela falou assim, o negócio parece que tem vida própria, porque eles inventam um negócio de uma maneira, tentando alcançar de uma maneira, só que o resultado é outro, completamente diferente. Então, assistam, que vai abrir a mente para muitas coisas que estão acontecendo. Ok? Combinado? Você vai assistir? Não animou não, né? Melhor ficar na ignorância? Não vamos fazer isso não. Vamos assistir O Dilema das Redes. Ok? Mas voltando, esse era o tema, aquilo que a gente estava falando a semana passada, mas vindo para aquilo que o Senhor quer nos falar nos dias de hoje. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E falando sobre essa liberdade que escraviza, eu estava pensando até mesmo no dia de hoje. Eu estou aqui ministrando, tive que me preparar, então eu utilizei muito tempo para estudar, para poder estar aqui. Ontem eu estava aqui ensaiando para poder ministrar o louvor. Então isso exige de nós tempo, exige de nós compromisso e responsabilidade com a casa do Senhor, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E imaginando, por exemplo, que nem amanhã é feriado, né? A ideia nossa, poxa, um feriado prolongado, poderia estar viajando, poderia estar fazendo tantas coisas. E estamos aqui, trabalhando. E isso, muitas vezes, algumas pessoas não entendem isso. E muitas pessoas, tratam isso como uma escravidão. Eu não sei como que você é desse jeito, você fica aí direto, trabalhando, fazendo as coisas na casa do Senhor. Eu prefiro ficar na minha liberdade. Eu prefiro ficar na liberdade a ponto de eu poder fazer o que eu quiser e eu não estar preso à obra de Deus e ficar preso à responsabilidade que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Porque nós sabemos que nós temos responsabilidade com o Senhor. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, o Senhor tem algo preparado para nós para que nós possamos fazer. Isso é fato. O Senhor não chamou ninguém para simplesmente ser ouvinte. O Senhor nos chama, nos salva, que é para a gente fazer a obra. Então, todos nós temos responsabilidades com a obra do Senhor. Agora, cabe a nós assumirmos a responsabilidade ou não. Nós vamos decidir se realmente vamos assumir essa responsabilidade ou não. Só que, infelizmente, muitas pessoas hoje, elas não querem mais assumir essa responsabilidade. E olhando para, por exemplo, eu dei o exemplo de mim, que estou aqui, estava gastando não, mas utilizando do meu tempo para dedicar na palavra, para dedicar na obra.
Eu posso te dizer que se eu estou aqui, é porque eu quero. É porque eu decidi estar aqui. Eu decidi fazer a obra do Senhor. Pessoas podem olhar para mim e falar, você poderia estar viajando. Poderia estar viajando, poderia fazer outras coisas, poderia estar. Mas eu decidi estar aqui, fazendo a obra do Senhor. Eu decidi utilizar do meu tempo na casa do Senhor. Então é uma decisão minha. Agora, eu sou livre para decidir. Eu sei que se eu quiser fazer o que eu quiser, eu faço. Mas eu não faço porque eu não quero. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Agora, nós precisamos ver o que não é liberdade. Ou uma suposta liberdade. Quando nós não fazemos a vontade do Senhor, não assumimos a responsabilidade que o Senhor tem preparado para nós, achamos que nós estamos livres. Na verdade, quando nós achamos que estamos livres e damos as costas àquilo que o Senhor tem preparado para nós, é onde começa a escravidão, é onde começa as prisões, é onde começa toda essa cadeia na qual nós vivemos, na qual o Senhor quer nos libertar, para que de fato sejamos livres. Amém? Alguém pode abaixar um pouquinho aqui para mim, fazendo um favor? E aqui em cima tá quente. Nós precisamos entender primeiro precisamos entender o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Saber o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para que nós possamos assumir essa responsabilidade. A suposta liberdade é o que realmente aprisiona. Quando você está lá fora, não assume a sua responsabilidade diante da casa do Senhor, isso é uma suposta liberdade que aprisiona. Quando achamos que estamos livres, aí é que realmente estamos presos. Guarde essa frase no seu coração nesse momento. Quando achamos que estamos livres, aí é que realmente estamos presos. Então precisamos estar muito atentos. Aí a gente pode ver isso em nossas próprias atitudes, nas nossas próprias vidas. A forma que agimos, a forma que falamos, as nossas atitudes. Nós sabemos o que precisamos mudar, mas muitas vezes não conseguimos. Sim ou não? Quando nós sabemos que eu faço algo que, poxa, não é legal. Eu sei que isso que eu faço, aos olhos do Senhor, não é agradável. Mas se eu não consigo me livrar daquilo, se eu não consigo mudar, isso é escravidão. Nós estamos escravos daquela situação, nós estamos escravos daquele problema, porque é algo que eu não consigo me libertar. Então a gente tem que entender que escravidão é aquilo que a gente não consegue se libertar, que a gente não consegue se livrar por si só. Se não tiver uma intervenção divina sobre as nossas vidas, nós não conseguimos nos libertar. Até queremos. Ah, não, agora eu mudo, agora eu nunca mais vou fazer isso. Aí daqui a pouco está se repetindo, daqui a pouco passa mais um tempo, faz de novo. E isso é escravidão. Isso são pequenas coisas que nós agimos no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, as nossas atitudes, nosso comportamento. Tudo isso é algo que muitas vezes estamos escravizados. O Senhor nos mostra e nos incomoda que precisamos ter uma vida com Deus. Mas muitas vezes nós dizemos, eu quero, Senhor, mas eu não consigo me afirmar na Tua presença. Quando nós afirmamos isso, é porque realmente nós estamos vivendo uma vida aprisionada. Nós até entendemos que o Senhor
quer fazer algo em nossas vidas, até entendemos que o Senhor quer agir em nossas vidas. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero viver algo novo, mas eu não consigo. Então, quando nós não conseguimos, é porque exatamente nós estamos vivendo essa escravidão. Nós estamos aprisionados e não conseguimos ter liberdade, não conseguimos nos afirmar com o Senhor. Não basta somente entender que está errado, entender que falta intimidade com o Senhor. É preciso realmente quebrar essa escravidão sobre as nossas vidas. E Cristo já fez isso por nós. Mas Ele quer que nós assumamos a nossa posição de livres. Que muitas vezes, como o versículo que nós lemos a semana passada, não se submetam mais ao jugo da escravidão. Muitas vezes o Senhor nos libertou, nós já fomos livres, mas nós mesmos, através das nossas atitudes, nós voltamos debaixo do jugo de escravidão. E voltamos a essa prisão. Voltamos a estar cativo. O Senhor está dizendo, tem intimidade. Eu queria ter intimidade, mas eu não consigo. Eu não consigo nem mais orar. Eu não consigo mais adorar ao Senhor. Eu não consigo mais ler a palavra do Senhor. Eu não consigo. Até tento, até quero, mas eu não consigo. Então, se nesse momento você tem pensado nisso, reflita nisso nesse momento, porque isso demonstra que nós estamos vivendo uma vida de escravidão. Porque se nós não estivéssemos vivendo uma vida de escravidão, nós teríamos uma vida de intimidade, teríamos uma vida de entrega ao Senhor, de oração, de busca. Teríamos uma vida de comunhão com o Senhor. Muitos têm a convicção do que o Senhor está chamando de volta para a sua vontade. Mas precisa de uma ajuda para poder voltar ao Senhor e viver uma vida livre na presença do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo em Jonas, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. O que nós vamos estudar aqui através da vida de Jonas, que ele mostra exatamente isso que eu introduzi, essa introdução que eu fiz, e que o Senhor realmente tem algo preparado para nós, para que nós possamos exercer e fazer na sua casa, a sua obra. E muitas vezes nós não aceitamos, damos as costas. Então, através da vida de Jonas, nós podemos ver um processo do que acontece quando nós obedecemos ao Senhor e quando nós não obedecemos ao Senhor. Jonas capítulo 1, no versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O que nós podemos ver aqui, primeiramente, na vida de Jonas, que ele recebeu uma ordem do Senhor, uma ordem do Senhor para fazer a sua vontade. Uma incumbência que Jonas recebeu do Senhor: vai até Nínive, eu vou destruir aquela cidade, vai até lá, pregue a minha palavra, para que eles se arrependam. Jonas recebeu essa incumbência do Senhor, mas o que ele fez? Ele aceitou prontamente?
foi para Nínive e pregou a palavra do Senhor? Nós sabemos que não. Não foi assim que foi a atitude de Jonas. Jonas recebeu aquela palavra. Existe um contexto para tudo isso, mas não é isso que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos ver o processo de uma atitude de uma pessoa quando ela deixa de assumir a sua responsabilidade diante do Senhor. Daquilo que o Senhor incumbiu a ela. Então, Jonas recebeu uma incumbência do Senhor e não quis ser obediente. Jonas, então, se Deus mandou ele para Nínive, ele falou, eu vou para o outro lado. Eu vou para Tarsis. Eu quero estar bem longe de Nínive. Eu quero ir contra aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu não quero assumir essa responsabilidade. E foi o que Jonas fez. E nós vamos ver através da vida de Jonas esse processo que muitos de nós estamos vivendo. Que você possa se identificar com todo esse processo que nós vamos estudar. Um versículo posterior aí, Jonas, versículo 1, no capítulo 1, no versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. A intenção de Jonas era fugir do Senhor, fugir da ordem do Senhor, fugir da incumbência do Senhor. Essa era a atitude de Jonas. Jonas rejeita o chamado de Deus. E primeiramente ele vai até Jope. Jope é onde ele embarcou no navio. Mas nós precisamos ver que nós estamos falando de processo. Então vamos imaginar Nínive, que era o lugar onde Deus mandou Jonas ir. E Nínive não é uma cidade costeira. Nínive está afastado do mar Mediterrâneo. Então, ela se encontra num lugar mais alto, porque Jope é uma cidade costeira, tem o porto, onde ele embarcou no navio. Então nós começamos a ver o processo que ele começou a fazer. Ele teve que descer, como nesse versículo que nós acabamos de ler. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope. Então nós começamos a ver que Jonas começou um processo de queda. E toda vez que nós deixamos de assumir a responsabilidade e a incumbência do Senhor sobre as nossas vidas, nós entramos num processo de queda. Então não é à toa que o Senhor está nos mostrando isso. Que Jonas desceu, começou num processo de descida, foi descendo até chegar a Jope. E isso representa o início da queda de Jonas. Depois, mais para frente, nós vamos ver, mas quando ele estava no navio, ele foi lançado ao mar. Isso está representando que ele ainda desceu mais ainda. Que o seu processo de queda já não estava suficiente, ele teve que cair e descer mais.
Nós já falamos aqui várias vezes que quando nós vemos que Deus está falando do mar, o mar representa o mundo. Então, se a vontade do Senhor está aqui e eu vou sentido contrário, é sentido ao mundo que eu vou, mesmo sem querer. Não, eu conheço o Senhor, eu não vou para o mundo. Mas a partir do momento que eu deixo de fazer a vontade e assumir a minha responsabilidade diante do Senhor, eu sou atraído pelo mundo. Eu sou atraído. Em pouco tempo, nós estamos envolvidos com as coisas do mundo. E foi o que aconteceu com Jonas. Começou o processo de queda. Chegou até o mundo. Depois ele foi submergido nesse mar. Então nós precisamos estar atento às nossas vidas e à nossa responsabilidade diante do Senhor. Porque se nós não assumimos a nossa responsabilidade do Senhor, nós entramos num processo de queda. E isso é muito grave para um cristão. Nós temos as nossas responsabilidades diante do Senhor. Um versículo posterior. Jonas, capítulo 1, versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus, e atiraram as cargas para o mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Olha que lindo. Jonas, diante de uma tempestade, que todos os marinheiros que estavam acostumados com esse tipo de atitude estavam com medo, porque era uma tempestade terrível. E eles sabiam que não era simplesmente uma reação climática, mas que alguma coisa estava acontecendo fora do normal. Tanto é que eles foram tirar sorte para ver o porquê, quem é responsável por tudo isso. Até eles descobriram que Jonas era o responsável por tudo aquilo, porque o próprio Deus providenciou essa tempestade. Mas o que nós podemos ver nesse texto, uma coisa muito interessante, que quando os ventos fortes estão quase virando o barco, quebrando tudo, eles tendo que fazer muitas coisas, jogando as coisas no mar, para o navio ficar mais leve, para que as coisas não ficassem pior. Jonas estava no porão, dormindo. O que nós aprendemos com isso? O processo que a gente está falando, e era aquilo que Jonas estava vivendo, que diante de toda a tempestade, de tantas coisas que está acontecendo, Jonas estava dormindo, e muitas vezes é assim que nós estamos. As coisas estão terríveis ao nosso redor, e muitas vezes nós estamos dormindo, não estamos mais dando atenção àquilo que está acontecendo. Na realidade, nós olhamos aqui para a vida de Jonas e até podemos questionar, como pode ele estar dormindo um sono profundo ainda, diante de uma situação tão terrível na qual eles estavam vivendo ali. Eu imagino que não deve ser fácil dentro de um navio que sobe e desce, joga para um lado, joga para o outro, tudo caindo. Mas dentro desse processo que nós estamos falando, muitas vezes nós nos encontramos dessa forma. Muitas vezes nós nos encontramos em stand-by. Tudo
está acontecendo ao nosso redor e nós estamos dormindo. Os nossos filhos estão se distanciando do Senhor a cada dia. Os nossos filhos estão se envolvendo com outras coisas e nós estamos dormindo. Nós estamos quietos, sem fazer nada, porque nós estamos num processo de sono, que não importa o quão terrível está acontecendo ao nosso redor, nós estamos dormindo. Às vezes o nosso casamento está sofrendo tantos problemas, tantas situações, tantas coisas que o inimigo está afetando e muitas vezes nós estamos dormindo. Não estamos prestando atenção naquilo que o inimigo está fazendo. Não estamos prestando atenção naquilo que o inimigo está tocando. Seja um relacionamento matrimonial, seja relacionamento com outras pessoas, seja no nosso trabalho. Muitas vezes o inimigo está agindo e fazendo tantas coisas, criando em nossas vidas uma tempestade, nos destruindo, querendo nos derrubar. E nós estamos dormindo. Porque se não estamos fazendo nada, nós estamos vivendo nesse processo de sono. Então aqui já é um estágio um pouco mais avançado desse processo. Que o Senhor está nos chamando. Acorda. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Olha a destruição que está ao seu redor. O inimigo tocando dentro da sua casa, dentro da sua família. Você não está vendo, você não está tomando atitude. Você não está assumindo o seu posicionamento, sacerdote do Senhor. E é isso que o Senhor espera de nós, que dentro desse processo nós deixemos de dormir e demos atenção àquilo que o inimigo está tentando fazer em nossas vidas, em nossa família. Vamos dar atenção aos nossos filhos. Diante de todas essas tecnologias e coisas que para nós é muito interessante, muito legal, mas o inimigo está usando muito para roubar os nossos filhos. Nós precisamos estar atentos, não permitir, porque se estivermos dormindo, a tempestade vai nos engolir. Um pouquinho mais adiante, Jonas capítulo 1, no versículo 12. Jonas 1,12. Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Nesse momento, o próprio Jonas está falando, ele reconhece tudo aquilo que está acontecendo, ele sabe que é por causa dele que tudo isso está acontecendo. E ele dá a ideia aos marinheiros: é por causa de mim que está acontecendo isso. Então, pegue-me, jogue-me, lance-me ao mar, que vocês vão ver que tudo isso vai acabar. Que tudo isso vai cessar. Mas a atitude dos marinheiros não era isso, porque imagina, se eles estão vendo tudo o que está acontecendo, porque Jonas desobedeceu ao Senhor, imagine o que poderia acontecer com eles
se eles matam Jonas? Eles ficaram com medo. Não, a gente não vai fazer isso. Então, qual foi a atitude dos marinheiros? O versículo 13 que diz: ao invés de jogar Jonas ao mar, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então, eles pensaram: não, nós não vamos jogar você ao mar. Nós vamos remar, nós vamos aqui nos esforçar ao máximo, mas que nós vamos chegar à terra firme. Mas a própria palavra está dizendo que isso foi em vão, porque eles tentaram e não conseguiram. E é aqui que é um ensinamento para cada um de nós. Porque aqui dentro desse processo que nós estamos falando, aqui já está num estágio um pouco mais avançado, de que quando nós nos afastamos da vontade do Senhor, da incumbência do Senhor, queremos viver uma vida de liberdade. Eu não quero estar preso, pregar a esse povo, eu quero ter a minha vida, eu quero estar livre. Então ele começou no processo de queda, foi descendo, e os processos foram piorando, até que ele chegou nesse estágio. Esse estágio que você pode se esforçar ao máximo, você pode fazer o que você quiser, que se não tiver uma intervenção divina, você não sairá, você não tem mais controle. Por mais que aqueles marinheiros tentassem, fizessem, eles não conseguiram resultado algum, não conseguiram liberdade, não conseguiram chegar em terra firme, porque eles já estavam dentro de um processo avançado. Eu já não consigo mais me esforçar, já não consigo mais, quer dizer, eu posso até me esforçar, eu posso até fazer, eu posso até querer, mas eu não tenho mais controle. Já tem outros tendo controle sobre mim. Eu queria abrir um parênteses aqui. Você crê no livre-arbítrio, sim? Você crê no livre-arbítrio? Deus nos deu o livre-arbítrio, ok? E muitas vezes nós pensamos no livre-arbítrio que o Senhor nos deu, que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho livre-arbítrio. Deus permitiu isso. Eu posso fazer o que eu quiser porque Deus me deu o livre-arbítrio. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para decidirmos a quem nós vamos servir. A partir do momento que eu uso o meu livre-arbítrio e decido a servir a Deus, eu não tenho mais livre-arbítrio. Porque agora eu não posso fazer mais a minha vontade. Agora eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. Eu tenho que fazer a vontade do meu Deus. Então, se você se entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, declarou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, você fez essa aliança, você fez esse pacto com o Senhor, então você não tem mais livre-arbítrio. Nós não temos mais livre-arbítrio, temos que fazer a vontade do nosso Deus. Mas para fazer a vontade do nosso Deus, eu preciso saber o que Ele tem preparado para mim. Você precisa saber o que Ele tem preparado para você e assumir essa responsabilidade. Quantos diz amém? Amém. Se você não sabia disso, agora está sabendo. Seu livre-arbítrio não te permite fazer o que você quiser. Um certo dia eu contei aqui uma ilustração de que existe um rio. Todos sabem, né, que o rio é água corrente. Ele
tem a sua parte alta, a sua parte baixa, onde que ele se movimenta. E todos aqueles que quisessem ter uma vida com Deus, uma vida de compromisso, uma vida de fidelidade, uma vida realmente de intimidade ao Senhor, para você alcançar isso, você teria que nadar o rio acima. Então, quando você chegasse lá no alto, você ia alcançar tudo isso. Mas se você quisesse viver uma vida ao contrário de tudo isso, uma vida mundana, uma vida de vontades próprias, você teria que entrar no rio e nadar rio abaixo. Então, um lado era para a presença de Deus e, por outro lado, era longe de Deus. Mas o interessante é que, para você chegar à presença de Deus, além de você ter que nadar, você vai ter que nadar contra a água. Porque a água está vindo, você está indo no sentido contrário. Então o seu esforço é muito maior para chegar a Deus do que para sair da vontade de Deus. Então não é para qualquer pessoa. Se nós queremos, tem que ser pessoas que estejam dispostas a enfrentar a água, a enfrentar a correnteza contra, se esforçar, nadar muito mais do que a correnteza para você conseguir subir, para que você possa avançar contra a correnteza. Então, buscar a presença de Deus não é algo fácil, mas se faz necessário. Se faz necessário. E é isso que o Senhor espera de nós. Pegue o rio e nade rio acima. Se esforce. Em outros textos, o Senhor anima, né? Esforce, tem bom ânimo, que eu estou contigo. É porque nesse rio Ele vai te ajudar, se você quer. Ele vai te dar todo o respaldo que você precisa, se você realmente deseja isso. Mas se não é isso que você quer, é só nadar rio abaixo. Mas muito interessante é que muitas pessoas às vezes até começam, eu quero Deus, e começa, mas no meio do caminho as coisas começam a ficar difíceis, o braço começa a cansar, começa a faltar ar, começa a ter problemas. Eu não sei se eu quero isso não. Mas eu não vou nadar para lá. Então eu decido parar. Eu não vou para frente, mas também não vou nadar para trás. Então eu paro. Só que quando a gente para, a correnteza te leva para trás. Então uma pessoa parada já tem um destino para longe da presença de Deus. Então o Senhor nos chamou para ficar parado. O Senhor nos chamou para nos esforçar, para viver uma vida na tua presença. Porque o momento que você parar, é para trás que você está indo. Amém? Guarde essa ilustração aí no seu coração. E toda vez que você tiver vontade de parar, de desistir, está difícil, você lembra que se você parar, é para trás que você vai. Lembre-se disso. Jonas capítulo 1, versículo 17. Aqueles homens, os marinheiros, mesmo contra a vontade, pediram já perdão a Deus por aquilo que eles iam fazer, porque eles lançaram Jonas ao mar. Lançaram Jonas ao mar. E no versículo 17, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Queridos, o peixe aqui, esse grande peixe está representando a provisão de Deus para nos resgatar
do posicionamento que nós tivemos diante do Senhor, de recusar aquilo que Ele tinha preparado para nós. E o Senhor providenciou o grande peixe, porque o grande peixe ia pegar Jonas lá onde ele estava. Só que primeiro ele teve que reconhecer que ele errou, que ele pecou, e ele clamou ao Senhor. E o Senhor então pegou, levou, para que ele pudesse começar um processo de restauração na sua vida espiritual. Começou nesse momento um processo de restauração. O grande peixe foi a provisão do Senhor sobre a sua vida. Só que olhando para nós, para as nossas vidas, o Senhor sempre vai providenciar o grande peixe para tentar nos resgatar, para tentar nos levar de volta, para tentar fazer com que nós voltemos aquilo que Ele tem preparado para nós, para a incumbência que Ele tem sobre as nossas vidas, para o chamado de Deus para as nossas vidas. Ele sempre vai providenciar o peixe. E esse grande peixe pode ser muitas coisas, pode representar muitas coisas. Eu, nesse momento aqui, eu posso estar representando esse grande peixe, porque o Senhor está me usando para fazer com que nós possamos voltar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então o Senhor sempre vai providenciar alguma coisa para tentar resgatar as nossas vidas e não deixar nós no processo de sono ou no processo de realmente viver completamente sem conseguir agir, sem controle da situação. O Senhor sempre vai querer nos levar de volta para o centro da sua vontade. Ele sempre vai providenciar algo para tentar nos levar. Agora cabe a cada um de nós aceitar ou não. Se eu aceito, eu volto para a vontade do Senhor. Mas se eu não aceito, talvez a nossa situação vai ficar ainda cada vez pior. Jonas capítulo 2, versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. O Senhor sempre providenciará recursos para que voltemos a fazer a sua vontade. O Senhor deu ordem. E o grande peixe foi lá e vomitou Jonas em terra firme. Eu já vi muitas pessoas pregando, falando que o grande peixe vomitou Jonas em Nínive. Só que isso não é verdade, porque se você for pesquisar, você vai ver que Nínive é longe da costa. É longe. Então, a palavra de Deus aqui não fala que foi em Nínive, não fala que foi em Jope. A palavra de Deus fala que foi em terra firme. E o interessante, olha comigo aí em Jonas, no capítulo 3, no versículo 1. A palavra, o versículo do 1 ao 3. Do 1 ao 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. O grande peixe foi e vomitou Jonas em terra firme. E nesse momento, o próprio Deus falou para Jonas: vá até Nínive. Porque Deus poderia fazer alguma coisa diferente e jogar Jonas lá em Nínive? Poderia.
mas estaria quebrando o processo. Porque primeiro o Senhor resgata Jonas do mundo e coloca em terra firme. Agora você está em terra firme, você saiu do mundo, te tirei do mundo, te tirei do mar. Agora você vai começar o processo de restauração. Mas é você que vai. Não foi Deus que colocou Jonas lá em Nínive. Falou, eu te deixo aqui, mas agora é com você. Esse processo de restauração é com você. Porque o Senhor tem responsabilidade, mas nós temos as nossas também. Você saiu da minha presença? Então você vai voltar nesse processo e voltar à minha vontade. Esse é o tempo de restauração que o Senhor nos dá. Não adianta a gente simplesmente, eu decidi, agora eu vou voltar, vou fazer a vontade do Senhor. Se nós não passarmos por um processo de restauração, é certo que chega lá na frente vamos cair novamente. Por isso o Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer que nós passemos por esse processo de restauração para poder fazer a sua vontade, para poder cumprir o seu propósito. Nesse versículo que nós lemos, no capítulo 3, versículo 1 e 2, o Senhor está, mais uma vez, mostrando aquilo que Ele queria fazer com Jonas. Eu quero que você vá a Nínive. Você foi restaurado, você está sendo restaurado, está no processo de restauração. Então o Senhor trouxe a confirmação novamente. Vá à cidade de Nínive. Faça a minha vontade, porque é isso que eu quero que você faça. O versículo 3, o capítulo 3 diz assim: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava 3 dias para percorrê-la. Mas o que nós vemos aqui é a atitude diferente de Jonas. Jonas agora ele obedeceu. Jonas agora ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Não, eu vou para Nínive. Agora eu entendo que eu fiz besteira, saí da vontade do Senhor, passei por todo esse processo de queda sobre a minha vida, mas eu entendo agora, mas agora eu obedeço. Eu vou pregar em Nínive. Olha que diferença no processo que ele estava vivendo. Jonas, no capítulo 3, agora no versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos, os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha que maravilha, quando a pessoa faz e cumpre a vontade do Senhor. Se você ler depois o texto a respeito de Jonas, Jonas tem algumas atitudes, você pode ler na sua casa, você pode... Mas o que nós estamos falando é aquilo que o Senhor incumbiu ele fazer, ele fez. Ele pregou, o povo se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Que isso foi muito importante para aquele povo. Isso foi muito, muito importante porque eles reconheceram, eles se arrependeram. Deus queria fazer, Ele queria usar Jonas, e Deus o fez. Jonas foi um instrumento para aquele povo. E quando ele obedeceu, o Senhor usou. E uma grande cidade foi alcançada, uma grande cidade foi restaurada. Uma grande cidade foi completamente livre de uma condenação de destruição na qual o Senhor já tinha preparado para ela.
O que nós vemos aqui na vida de Jonas realmente é um processo. Nós vemos quando Jonas não assume a incumbência de Deus, o chamado de Deus, e começa um processo de queda, mas nós também vimos um processo de restauração, e nós vimos também quando ele decide obedecer, e o que Deus fez, qual foi o resultado da sua obediência. Então a vida de Jonas tem muito a nos ensinar nos dias de hoje, tudo aquilo que nós estamos vivendo. O Senhor tem muito a nos ensinar. Nós precisamos estar atento àquilo que está acontecendo em nossas próprias vidas. Como eu falei que é um processo e muitos de nós estamos vivendo esses processos, quer dizer, todos nós estamos vivendo nesse processo. Ou demos as costas ou obedecemos, mas estamos dentro do mesmo processo, quer dizer, do mesmo processo não, estamos vivendo um processo diante do Senhor, ou obedecendo ou desobedecendo, mas nós estamos inseridos nessa história, nós estamos inseridos em toda essa trajetória de Jonas. Uma coisa que eu posso dizer que eu não sei onde você está em todo esse processo. Em que posição você se encontra dentro desse processo? Eu não sei. Mas o Senhor sabe. E você sabe. Talvez você obedeceu ao Senhor, está fazendo a vontade do Senhor, está cumprindo a vontade do Senhor, respondeu ao chamado do Senhor, está realmente ativo fazendo. Ou talvez você está dando as costas para a vontade do Senhor e dizendo, eu não quero estar preso a essas coisas. Eu quero estar vivendo uma vida de liberdade, vivendo a minha própria vida. Talvez você está iniciando a dar as costas ao Senhor. Ou talvez você já iniciou um processo de queda sobre a sua vida. Processo de achar que está livre, mas quanto mais livre você acha que você está, mais preso, mais escravo você vai ficando. Porque mais perto do mundo vamos nos tornando. Então eu quero que você reflita nesse momento aonde você se encontra em toda essa trajetória que nós falamos. Porque em algum lugar nós estamos. Será que nós já estamos inseridos no mundo? Será que nós já estamos no meio do mar? Ou será que nós estamos naquele processo em que tudo ao nosso redor está desabando, está acontecendo várias coisas e estamos dormindo? Será que nós estamos nesse estágio desse processo? Ou talvez nós estejamos numa situação de que não tem mais como fazer. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais atitude, eu não tenho mais como fazer nada, se Deus não fizer algumas coisas sobre a minha vida, eu não vou mais fazer, eu não vou mais conseguir. Eu não sei qual é o processo que você se encontra, mas eu quero que você reflita nesse momento. Coloque-se de pé no seu lugar. O que o Senhor espera de nós e o que nós aprendemos aqui com a vida de Jonas. Que quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos incumbiu, quando o Senhor quer algo de nós, deseja que nós façamos algumas coisas, o Senhor quer que realmente nós obedecemos,
façamos a sua vontade, prontos a obedecer, prontos a fazer. É isso que o Senhor espera de nós. Porque quando nós rejeitamos assumir a vontade do Senhor, as coisas não ficam bem. Isso é certo, queridos, isso é certo, que as coisas não vão bem. Pode até ficar bem, aparentemente. Aparentemente as coisas parecem às vezes estar bem. Mas se nós analisarmos, isso que Jonas viveu é o que nós vamos viver. Por isso, esteja atento àquilo que o Senhor quer fazer sobre a sua vida e começa a observar que parte do processo você se encontra. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, neste momento, Pai, orar pela tua igreja que aqui está e por cada um daqueles que estão na sua casa ouvindo a tua voz neste momento. O Senhor foi falando e nos mostrando através da vida de Jonas. Mas eu sei, Senhor amado, que o teu Espírito está falando ao coração de cada um dos teus filhos. Então não sou eu, ó Pai, que vou fazer algo. É o Senhor, é o teu Espírito que nesse momento vai tratar e agir sobre as nossas vidas. Porque o Senhor já nos trouxe um alerta para saber as consequências de uma vida de obediência. E estar ciente das consequências de uma vida de desobediência. Nós, Senhor amado, ó Pai, talvez nós possamos estar dentro, Senhor amado, desse processo, num estágio terrível na qual nós não tenhamos força. Mas eu oro nesse momento, Senhor amado, para que o Senhor providencie esse grande peixe, que o Senhor providencie o recurso para começarmos um processo de restauração e assumirmos a nossa responsabilidade, Senhor amado, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Providencia, Senhor amado, o recurso. Mesmo que seja difícil, Senhor amado, porque eu creio que não foi fácil para Jonas estar dentro de um peixe 3 dias e 3 noites. Não foi fácil. Mas é necessário, Senhor amado, é necessário para que nós possamos ser restaurados no processo e alcançarmos a sua vontade e o teu querer em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu oro neste momento para cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor amado. Que essa palavra, Senhor, não venha morrer ou não venha, Senhor amado, cair em esquecimento a partir do momento que nós saímos por essas portas. Mas que seja uma palavra que nós venhamos refletir dia após dia, Senhor amado, para entendermos, ó Pai, aonde nós estamos no processo, para que nós possamos assumir a nossa posição de verdadeiramente ser livre. Porque quando nós damos as costas para Ti, Senhor, e queremos ser livres, é aonde nós começamos a nos aprisionar. E o inimigo nos engana com uma suposta liberdade, uma liberdade que aprisiona. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti nesse momento. E eu clamo para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas. Clamo para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, fazendo nós refletirmos em tudo aquilo que o Senhor está nos falando e agindo sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida nesse momento, dê um forte aplauso ao Senhor. Se você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, dê um glória a Deus. Na sua casa você pode dar um glória a Deus também. Mas pegue a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61. No versículo 1. Isaías 61, 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor
ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que são de coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Você disse, não foi eu que disse, você disse que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Se você está com o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, foi para isso que o Senhor te chamou, para trazer liberdade aos cativos. Foi para isso que o Senhor nos chamou, não para viver uma vida de prisão, uma vida de escravidão. O Senhor nos chamou para libertar aqueles que estão cativos. Porque é isso que o Senhor nos capacita a fazer. Então, quando nós assumimos a responsabilidade do Senhor, nós vamos começar a olhar e ver que tem muitas pessoas que precisam ser libertas desse mesmo engano que o Senhor está nos tirando nesse dia. E o Senhor quer que nós façamos a mesma coisa. Livramos as pessoas do cativeiro, da escravidão. Fazemos com que ela seja realmente restaurada da mesma forma que o Senhor está nos restaurando. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida. Dê mais um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. O Senhor que realmente quer fazer e agir sobre cada um de nossos corações. Ele quer, Ele deseja que você esteja no centro da vontade do Senhor, fazendo o que tiver que fazer, mesmo que seja difícil, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que isso venha custar tempo, custar muitas coisas, o Senhor quer usar a sua vida. Renuncie a si mesmo. Se você quiser ser discípulo do Senhor, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Precisamos parar de olhar para nós mesmos e ver a vontade do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos traçar a nossa trajetória diferente, a trajetória que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus, Senhor, pela sua palavra. Tu és um Deus magnífico. Nós vamos orar e eu quero já orar pelos dízimos, pelas ofertas. Então, se você vai ofertar, você vai dizimar, você coloque aí no envelope, leve lá atrás, deixe lá depositado. Nós já vamos orar aqui para que o Senhor esteja abençoando. Então, feche seus olhos, queridos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo teu poder e a tua unção que opera em nossas vidas. Apresento diante de ti neste momento, Pai, os dízimos, as ofertas, tudo aquilo que os teus filhos trouxerem em tua casa, Pai, dos recursos que o Senhor tem providenciado e daquilo que já é teu, Senhor. Que seja abençoado, Pai, para que esses recursos sirvam para que realmente nós possamos dar continuidade na tua obra neste lugar. Para que a tua verdade seja anunciada, Senhor amado, a todas as pessoas. Para que a tua vontade seja estabelecida neste lugar. E os recursos venham, Senhor amado, de ti através de cada um dos teus filhos que aqui estão. Que nós possamos, ó Pai, entregar a ti. E nós dedicamos a ti, Senhor, pedindo que o Senhor esteja abençoando. Que cada um desses recursos que é bênção, Senhor amado, Pai, que servirá de grande valia na tua obra, no teu reino, Senhor amado. Mas também nós oramos para que cada um dos teus filhos que aqui estão, que estão entregando, que estão se dedicando, Senhor amado, sejam grandemente abençoados. Aqueles que necessitam de emprego, aqueles que necessitam, Senhor amado, de recursos, que o Senhor providencie todas as coisas. Que o Senhor sustente, Pai, a cada um. Sabemos que o Senhor sustentará porque é promessa do Senhor, ó Pai. Por isso, Pai, nós apresentamos a cada um dos teus filhos diante do teu altar. E que através da obediência dos seus filhos, o Senhor haja com toda a tua fidelidade, Pai. Por isso nós entregamos as ofertas dos dízimos, Senhor amado, a Ti. E que o Senhor seja engrandecido, exaltado e louvado por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Depois que terminar, você pode levar. Só lembrando que depois, logo após o culto, nós teremos a aula das crianças, que você possa colocar os seus filhos ali para
para assistir, colocar os seus filhos para poder aprender, para ser edificado, para que eles possam ser fundamentados na palavra. Porque os fundamentos hoje do mundo estão terríveis, querido. Eles querem matar, roubar, destruir de uma forma terrível. Mas nós precisamos fundamentar os nossos filhos com a palavra. Amém? Então, eu animo vocês a insistir com essas aulas com os seus filhos. Amém? Nós vamos terminar e eu queria orar para que nós possamos encerrar neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Senhor amado, pela tua glória, pelo teu poder, pela tua graça, Senhor amado. Tua graça que é revelada em teu Filho a nossas vidas. Por isso, Pai, nós clamamos que o Senhor nos conduza, cada um de nós que aqui estamos em nossos lares, protegido e guardado por ti, Senhor. E quero também, Senhor amado, pedir que o Senhor esteja alcançando as tuas bênçãos sobre cada um daqueles que estão na sua casa. Cada um daqueles que estão nos ouvindo neste momento, que está, ó Pai, sendo ministrado por Ti, estão nas suas casas. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, Senhor amado. E que nós tenhamos uma semana maravilhosa, cheia da Tua unção e do Teu poder. Amanhã, Senhor amado, muitos não trabalharão, é feriado. Que o Senhor, ó Pai, seja o Senhor de todas as coisas em nossas vidas. Que o Senhor esteja cuidando das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando dos nossos corações. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.